Bom, pessoal, muito boa noite a todos e todas. Eu sou o professor Dudu, professor de História do Colégio CAVE, e sou o professor responsável pelo nosso curso de PISME, né, de PISME 2, de apoio PISME 2, tá? O seguinte, gente, eu preparei um material para vocês, para a gente poder começar o nosso trabalho. Eu gostaria de saber, por favor, se esse material, se ele está aí com vocês. Vocês estão com esse material? O material tá com todo mundo, de boas. Todo mundo tem acesso ao material, pessoal? Vocês podem me responder pelo chat, podem responder pelo microfone, fiquem à vontade, tá? Só quero saber se todo mundo tá com o material aí, se vocês receberam esse material. Sim, eles mandaram por e-mail. Ah, ótimo. Se alguém não tiver o material, pode se pronunciar aqui, que eu disponibilizo ele aqui pelo chat, tá? Acho que dá para fazer isso, tá bem? Bom, seguinte, vamos começar então com uma explicação breve do que a gente faz em história no PISME 2 e qual que é o meu objetivo com esse material que eu preparei para vocês. Olha só, para começar, eu tenho aqui uma aula experimental de 50 minutos para dar para que vocês tomem contato um pouco com a nossa forma de trabalhar e um pouco também com alguns temas que perpassam aí o programa do PISME 2, tá? Então, para quem não sabe, o programa do PISME 2, ele é basicamente século XIX. A gente vai de iluminismo, que é praticamente o primeiro assunto, né? Envolvendo ali século XVII, século XVIII na Europa, e a gente vai até imperialismo e neocolonialismo, final do século XIX, praticamente às vésperas da Primeira Guerra Mundial. Então, o programa de história do PISME 2 envolve todo o século XIX, tá? Por exemplo, de história do Brasil, né? A gente fala de transferência da corte portuguesa, período joanino, a gente fala de independência e a gente fala de Brasil Império, pegando aí primeiro reinado, período regencial, segundo reinado, né? De história geral, como eu falei, a gente fala de iluminismo, a gente fala de independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, Revolução Industrial, teorias sociais, movimento operário, enfim, são muitos temas, né? E aí, caindo já na nossa aula, o que que eu pensei? Eu montei uma listinha, né, de exercícios, são 5 questões objetivas e 2 questões discursivas, tá? Com o objetivo da gente tocar aqui na nossa aula em alguns temas, por meio dos exercícios. Então, como que a nossa aula vai funcionar? Nós vamos fazer juntos aqui, discutindo, debatendo, refletindo, exercício a exercício, e eu vou utilizar os exercícios como pretexto para falar um pouquinho sobre o tema, para falar um pouquinho sobre os conteúdos, tá bem? É claro que no nosso curso, né, a gente vai ter mais tempo, são 2 aulas por semana, a gente dá uma passada aí no programa todo e tal. Aqui realmente é rapidinho, só para a gente ter um contato inicial com os assuntos. Eu acredito que alguns temas aqui vocês já viram nas escolas de vocês. Talvez outros temas não, tá? Mas a gente vai discutir algumas coisinhas aqui. Bora lá então, gente? Vamos começar, né? Vamos começar então. Tá aí o nosso material, né? Aula experimental, apoio PISME 2, história. Vamos lá. Vamos ver o que que a gente tem aqui pela frente. Bom, para começar, nós temos aqui uma primeira questão. Vocês vão notar que as questões que eu criei aqui, que eu montei, elas têm textos grandes, tá? Tem textos bem grandes, mas não tem problema não. A gente vai lendo, tá bem? Bom, eu disse para vocês que eu tô com a voz muito ruim, né? Eu tô muito gripado e tal. Eu vou ler esse primeiro texto. Nas próximas questões, se vocês quiserem me ajudar e fazer a leitura em voz alta aí no microfone de vocês para todos nós, para a gente poder revezando, eu vou ficar muito feliz, tá bem? Mas se vocês ainda estiverem tímidos, desconfortáveis para fazer isso, não tem problema. Mas se quiserem me ajudar, eu vou ficar bastante feliz. Vamos lá então. Questão número 1.
Leia o texto abaixo. Tornou-se costume desdobrar a cidadania em direitos civis, políticos e sociais. O cidadão pleno seria aquele que fosse titular dos três direitos. Cidadãos incompletos seriam os que possuíssem apenas alguns dos direitos. Os que não se beneficiassem de nenhum dos direitos seriam não cidadãos. Esclareça os conceitos. Direitos civis são os direitos fundamentais: a vida, a liberdade, a propriedade e a igualdade perante a lei. Eles se desdobram na garantia de ir e vir, de escolher o trabalho, de manifestar o pensamento, de organizar-se, de ter respeitada a inviolabilidade do lar e da correspondência, de não ser preso a não ser pela autoridade competente de acordo com as leis, de não ser condenado em processo legal regular. É possível haver direitos civis sem direitos políticos. Estes se referem à participação do cidadão no governo da sociedade. Seu exercício é limitado à parcela da população e consiste na capacidade de fazer demonstrações políticas, de organizar partidos, de votar, de ser votado. Finalmente, há os direitos sociais. Se os direitos civis garantem a vida em sociedade, se os direitos políticos garantem a participação no governo da sociedade, os direitos sociais garantem a participação na riqueza coletiva. Eles incluem o direito à educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde, à aposentadoria. A garantia de sua vigência depende da existência de uma eficiente máquina administrativa do Poder Executivo. Em tese, eles podem existir sem os direitos civis e, certamente, sem os direitos políticos. Bom, pessoal, nós temos um texto aí muito importante, eu acho que é um texto também muito esclarecedor sobre o que é cidadania e o quanto a cidadania está ligada à ideia de possuir direitos. O fundamental nesse texto é você entender que o conceito de cidadania, ou seja, ser cidadão significa ter direitos. Só que o texto é mais complexo do que isso. Ele vai dizer que existem três tipos de direitos: os direitos civis, que são as liberdades individuais, né? Liberdade de expressão, direito de ir e vir, o direito da inviolabilidade da sua casa, né? O direito de não ser preso a não ser pela autoridade competente e de acordo com o que prevê a lei. Os direitos políticos, que é o direito de você participar da vida política, organizar um partido político, se associar a um sindicato, votar, né? E, fundamentalmente, um direito que é um direito que a gente fala muito pouco, que são os direitos sociais, que é o direito de você participar da riqueza produzida pela sociedade, e, em alguma medida gerenciada pelo Estado, né? Que teria que oferecer para garantir direitos sociais: saúde, educação de qualidade, né? Aposentadoria, ou seja, algum grau de bem-estar social para as pessoas. Então, você tem três tipos diferentes de direitos. Para esse texto, só é um cidadão pleno quem usufrui dos três tipos de direitos. Se você não usufrui dos três, você é um cidadão incompleto. Então, é basicamente isso que o texto está dizendo para nós. Vamos ao comando da questão. Sabemos que uma das principais contribuições históricas da Revolução Francesa consiste na materialização política e jurídica da noção de cidadania. Podemos afirmar que tal noção se expressa de maneira correta, se expressa de maneira correta nos termos. Galera, vamos contextualizar e entender esse enunciado? Vamos fazer isso? Prestem bastante atenção. Olha só, essa questão, ela tem como tema só um minutinho, gente, chegar o computador para cá. Essa questão, ela tem como tema a Revolução Francesa, né? O tema da questão é a Revolução Francesa, beleza? Prestem bastante atenção. O que foi a Revolução Francesa? É um grande levante social de vários grupos sociais na França, no final do século XVIII, e que vai resultar na derrubada do rei absolutista, Luís XVI.
vai resultar, na verdade, na derrubada de todo um modelo de vida política e de sociedade, que a gente chama de antigo regime. Derruba o absolutismo monárquico, derruba os privilégios da nobreza e do clero, derruba essa relação forte entre o Estado, entre o Estado e a Igreja, né? É, e o que que acontece? A Revolução Francesa, ela é baseada nas ideias liberais e iluministas, tudo bem? O que que dizem essas ideias liberais e iluministas? Que a sociedade tem que se organizar de uma forma em que todos os homens sejam iguais perante a lei, de que todos os homens tenham o direito de escolher, perdão, de escolher os seus representantes políticos e, portanto, de votar, o direito à formação de governos democráticos, por exemplo, né? O direito à liberdade, à vida, à propriedade, o direito à liberdade de expressão. Então, a Revolução Francesa, para a gente poder defini-la, né, ela é um processo de derrubada do antigo regime na França. Quando eu falo antigo regime, eu estou falando de privilégios da nobreza e do clero, estou falando de absolutismo monárquico, tá bem? Então, ela é um processo de derrubada do antigo regime na França e construção de um Estado liberal. O que que seria um Estado liberal? Um Estado que é baseado nas ideias liberais e iluministas. Quais são as ideias liberais e iluministas? De que os homens têm vários direitos, o direito de ir e vir, o direito de se expressar, de escolher os seus governantes, e que o Estado, o governo, ele não pode ser absolutista autoritário, ele tem que garantir esses direitos do homem, tudo bem? Então a Revolução Francesa, ela tem um papel fundamental no desenvolvimento da noção de cidadania. A ideia de que as pessoas não são súditos do rei, que só têm dever e obrigação. Não, elas também têm direitos. Elas devem ser consideradas como cidadãs, tá? No caso da Revolução Francesa, quais são os direitos previstos? São direitos políticos e direitos civis. Claro, é importante dizer, não são para todos. As mulheres estão excluídas desse processo. Tudo bem, galera? Beleza? Bom, presta atenção rapidamente aqui, pessoal. Um ponto importante, tá? Nós podemos dizer, então, que a Revolução Francesa, ela coloca em prática as ideias liberais, as ideias do pensamento liberal, do liberalismo, né? E um dos pontos fundamentais dessas ideias liberais é de que o poder do governo, ele vem do povo. É o povo que tem que escolher quem vai governar. Não tem a ver com a vontade de Deus, como na época do absolutismo, com a teoria do direito divino dos reis. Não tem. É o povo quem escolhe os governantes. O poder do povo, o direito do povo de escolher os governantes, isso se chama soberania popular. Tudo bem, pessoal? Beleza, ok? Tá aí um resuminho, né, de alguns pontos que foram falados, tá aí o resuminho no slide para vocês, tá bem? Beleza, então vamos lá. Vamos voltar para a nossa questão número 1. Né? De acordo com o que a gente falou aqui, nós podemos afirmar, né, que tal noção aí de cidadania se expressa de maneira correta em qual alternativa aí, gente? Eu gostaria que vocês respondessem para mim pelo chat ou pelo microfone. O que que vocês marcaram aí? Qual que é o gabarito da nossa questão? AC? O gabarito da nossa questão, número 1, é a letra C de casa. Tudo bem, pessoal? Ok? Então, a nossa questão número 1, o gabarito é a letra C de casa. Beleza, galera?
Show de bola. Vamos para a nossa segunda questão. Bom, vamos lá. Temos aqui um documento com 2 artigos, né? Vamos lá. Leia o documento abaixo e em seguida faça o que se pede. Artigo 1. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Artigo 2. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. E artigo 3. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Pessoal, vamos lá. Rapidamente, que documento é esse? Esse documento é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, publicada pela ONU, pelas Nações Unidas, no ano de 1948. Beleza, galera? 1948. Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? É um documento publicado após a Segunda Guerra Mundial, após a catástrofe humanitária do Holocausto, né? Do extermínio de 6 milhões de judeus pelos nazistas na Europa. É como resposta ao Holocausto, a essa catástrofe promovida pelos nazistas, que a Declaração dos Direitos Humanos é escrita para reforçar a ideia de que todos os seres humanos são portadores de direitos e que esses direitos são invioláveis. A dignidade humana não pode ser violada, né? É uma resposta a toda a atrocidade que foi a violação de direitos humanos e da dignidade humana promovida pelos nazistas, sobretudo no que diz respeito a esse contexto do Holocausto, tá? Só estou contextualizando para vocês, beleza? Show de bola, vamos ao enunciado da questão. Segunda Guerra Mundial revelou ao mundo o quanto o ódio e o preconceito contra minorias sociais pode produzir as mais bárbaras violações à integridade humana. O Holocausto judeu protagonizado pelos nazistas é um dos exemplos mais evidentes de tal fato. Foi justamente para impedir que situações semelhantes pudessem ocorrer novamente que a Organização das Nações Unidas criou em 1948 a Declaração dos Direitos Humanos, documento cujos artigos são influenciados pelo... Galera, olha só, essa ideia, prestem muita atenção, essa ideia de que os homens nascem portadores de direitos e que esses direitos não podem ser violados, é uma ideia que se desenvolve na Europa nos séculos 17 e 18, no contexto da emergência do iluminismo e do pensamento liberal. É o liberalismo político, que é a doutrina liberal, que é a doutrina política do iluminismo, perdão, é o liberalismo político quem estabelece esses postulados de que os homens nascem portadores de direitos, de que esses direitos não podem ser violados, que se um Estado viola o direito das pessoas, os direitos individuais, por exemplo, os governantes que estão gerindo esse Estado têm que ser derrubados. Esse governo tem que ser abolido para que se forme um outro, já que o poder pertence ao povo. Então, é o pensamento liberal iluminista que gesta esses postulados lá nos séculos 17 e 18. O que é a Declaração dos Direitos Humanos já do pós-Segunda Guerra Mundial? É uma reafirmação e uma ampliação desses princípios, dessa ideia de que nós somos portadores de direitos e os nossos direitos não podem ser violados. Tudo bem, pessoal? Bom, acho que eu não preciso escrever nada aqui no chat em relação a essa questão, né? A gente já escreveu um pouquinho sobre isso também na questão anterior, ela tem uma temática semelhante, né?
Diante disso, gente, qual que é o gabarito da questão de número 2? O que vocês marcariam na número 2, por favor? Pode falar aí, gente. O que vocês marcariam? Pode falar, pode B, digitar. né? Qual que você marcou, ô Analice? Desculpa. A B. B. A letra B de bola é o nosso gabarito, tá? Liberalismo, defensor dos direitos naturais dos indivíduos. Tudo bem, pessoal? Então, letra B de bola é o gabarito da 2. Gente, até aqui tá ok? Alguém tem alguma dúvida? Tá de boas? Laura, Jordão, Daniela, Bianca, que chegou um pouquinho depois aí. Espero que você esteja conseguindo acompanhar numa boa, tá, Bianca? Qualquer dúvida você pode me perguntar, tá bem? Vocês podem interagir comigo, tá, gente? Não precisa ficar com vergonha, não. Pode interagir pelo chat. Não precisa nem ligar o microfone se não quiser, mas pode ser pelo chat. Pode dar um alô aí, uma boa noite, um oi, Dudu, tudo bem? Tá tudo certo. Beleza? Bom, vamos lá. Professor, Fala, meu bem, o diga. chat não tá como privado, não. É porque não tá aparecendo pra mim. Aí talvez não tá aparecendo pra eles também. Sério, o chat não tá aparecendo? Ah, gente, jura? Galera, então, não sei resolver isso. Acho que é porque vocês estão como visitantes na equipe. Pode ser isso, hein? Ai, gente, que pena. Poxa, que pena. É, eu não sei mexer nesse recurso, gente. Eu não vou tentar mexer, porque eu posso fazer alguma bobagem aqui e comprometer a nossa aula ou a nossa gravação. Então, eu não vou me arriscar, não, tá? Na verdade, eu nem sei se é possível eu liberar o chat para vocês que estão como visitantes, como convidados, na verdade, né? Eu acho que nem é possível, tá? E aí, galera, realmente, né, quem quiser falar alguma coisa, perguntar, participar da aula, vai ter que ser pelo microfone mesmo, tá bem, pessoal? Bom, vamos lá. Vamos seguindo, vamos seguindo, vamos seguindo. Questão de número 3. Pessoal, alguém gostaria de ler esse textinho para mim, por favor? Não, obrigado, não, só se quiser. Alguém se habilita? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Eu leio, pessoal, vamos lá, não tem problema não, eu leio. Questão 3. Leia o trecho apresentado abaixo. O escravismo gerou uma ideologia para justificar-se política e moralmente. Legitimou sua existência usando os preconceitos nascidos do trabalho escravo como fundamentos ideológicos que reduziam o negro a ser inferior, garantindo o direito ético das classes dominantes de usá-lo sem considerar a sua condição humana. O processo começou antes do primeiro africano chegar ao Brasil. Teve sutis formas de sedimentação e arraigou-se a tal ponto na sociedade escravista que os preconceitos passaram à história e prevalecem ainda hoje, mais de 100 anos depois da abolição. Bom, pessoal, olha só. Esse texto está falando de algo muito importante, que é o desenvolvimento de um conjunto de ideias e visões de mundo, que o autor chama de ideologia, o desenvolvimento de visões de mundo, né, ideias sobre como que o mundo deve ser, projetos de sociedade, valores, enfim, é, ideologia. Então o autor fala que ao longo da história se desenvolveu um conjunto de ideologias para justificar o escravismo. E, claro, essas ideologias começam a surgir fundamentalmente quando os europeus
iniciam os seus contatos com a costa africana, lá no contexto da expansão marítima e comercial, das grandes navegações, né? E começa com um processo sistemático de ampliação da escravidão em África e a transformação da escravidão em um grande negócio lucrativo, né? Claro, antes da expansão marítima e comercial europeia e dos contatos mais diretos dos europeus com a África na Idade Moderna, já existia escravidão dentro da África? Já existia, mas ela era pontual. Quem transforma essa escravidão em um processo radicalmente intenso, amplo e num negócio transatlântico milionário para os traficantes de escravizados são os europeus, são eles que fazem isso, tá? Que chegam na costa africana e percebem que eles podem comercializar aquelas vidas humanas daqueles mais variados povos, culturas e etnias distintas em África. Nesse processo, né, os africanos vão ser introduzidos na América na condição de escravizados. Muitos são levados para a Europa, inclusive, na condição de escravizados. Pessoal, só um minutinho que eu preciso atender esse interfone aqui. Peço desculpa a vocês. Rapidinho. Pessoal, perdão. Minha filha chegando da escola. Desculpa. São as características da aula online, né? Bom, pessoal, então olha só. Então, nesse processo de escravização dos povos africanos, é dentro desse processo que vai se desenvolver o racismo contra as populações negras, né? Consideradas inferiores, entendidas como mercadorias, como objetos, desumanizadas. E em meio a esse processo de construção e desenvolvimento do pensamento racista, que racializa o negro, que vê o negro como raça, o branco não se vê como raça, né, gente? Pessoal, desculpa. Então, gente, dentro desse processo, né, é, o que que acontece? Várias visões de mundo, várias ideologias vão se desenvolver ao longo da história, buscando tornar aceitável, buscando tornar justificável a escravidão africana. Então, essa questão está falando sobre isso. Como que ao longo da história, várias visões de mundo, várias ideologias vão se desenvolver para justificar o domínio do homem branco europeu sobre as populações negras africanas. E várias dessas ideologias vão partir do pressuposto de que o negro africano, ele pertence a uma raça inferior. Ou então que ele é primitivo, ele é selvagem, né? Nós precisamos civilizá-lo. E para civilizá-lo, nada melhor do que o trabalho. Então vamos forçá-lo ao trabalho exaustivo, para que no contato com o trabalho produtivo ele seja civilizado. Tudo bem, pessoal? Então esse é o contexto aí teórico, né, dessa questão. Vamos ao enunciado. A análise feita por Xavenato a respeito da relação entre ideologias raciais e estratégias de dominação também possui correspondência no seguinte contexto histórico. Qual dos contextos históricos abaixo se relaciona a isso que a gente acabou de falar? Uma ideologia racial, de base racista,
justificando um processo de dominação de um território sobre o outro, de um povo sobre o outro. O que vocês marcaram aí, galera? Respondam para mim, por favor. O que vocês marcaram na 3? Pode falar, gente. Analice, eu vou te convocar, porque você que está participando aqui, ó, quero ouvir sua voz. Eu achei que é a B, talvez. A B? Eu tô em dúvida. Então, olha só. A B Eu fala acho de... que talvez seria A. Quem que falou? Deixa eu ver quem falou aqui É o comigo. Jordão. Ô, Jordão, bacana. Bom, muito bom ter a sua participação aqui. Vamos lá, deixa eu comentar o que a Annalise falou, depois eu passo para o Jordão. Annalise, olha só, a B fala em racismo estrutural, um conceito que a gente está bastante familiarizado, porque ele está muito aí nas redes sociais, nas mídias em geral. Mas a B fala de moralismo. Como assim? O racismo estrutural justificando um processo histórico chamado moralismo. Não faria sentido. Você entende, Ana? Entendi sim, professor. Desculpa, entendi a pergunta totalmente errada. Não, não. O que você tem que entender, só para ficar claro para todo mundo, o que você tem que entender nesse enunciado é o seguinte: a primeira palavra é a ideologia. A segunda palavra é o processo de dominação que essa ideologia busca justificar, tornar eticamente aceitável. E aí o nosso gabarito é o que o Jordão colocou aqui para nós, é a letra A, tá? A ideologia em questão aqui é o darwinismo social, que está justificando o quê? O imperialismo, que é o domínio das potências capitalistas europeias sobre África e Ásia no final do século XIX. O darwinismo social, em resumo, ele diz que no processo de competição entre as raças humanas, parte do pressuposto de que existem raças humanas, né, o que é um erro, claro, mas que nesse processo de competição, quem se deu melhor e se tornou mais desenvolvido e, portanto, civilizado é o homem branco europeu. É o homem branco europeu. E que as populações africanas não teriam, por exemplo, alcançado esse estágio de evolução, de desenvolvimento. Por isso, era legítimo o homem branco europeu dominar os territórios africanos. Para quê? Para civilizar esses povos. Ou seja, é a Europa se utilizando de um argumento racista, de uma teoria de base racista, que é o darwinismo social, para tornar legítimo, aceitável, ético o imperialismo, o domínio europeu sobre África e Ásia. Deu para entender, pessoal? Fluiu legal para vocês aí? O nosso gabarito na 3, portanto, é a letra A. Vamos lá, galera. Vamos lá para a gente poder terminar as fechadas, tá? Se não der para a gente fazer as abertas, não tem problema. As abertas ficam aí de brinde para vocês pensarem, né? Se debruçarem sobre elas, não tem problema nenhum. Vamos lá. Vamos fazer a 4. Temos aqui 2 documentos, né? Bem grandes até. Vamos lá. Analise os documentos abaixo e em seguida faça o que se pede. Primeiro documento. Por aqui, escravizados e escravizadas reagiram mais, mataram seus senhores e feitores, se aquilombaram, suicidaram-se, abortaram, fugiram, promoveram insurreições de todo tipo e revoltas dos mais diferentes formatos. Também negociaram seu lugar e condição, lutando para conseguir horas de lazer, recriar seus costumes em terras estranhas, cultuar seus deuses e recriar suas práticas, cuidar de suas lavouras, e trataram de preservar suas famílias e filhos. Por seu turno, senhores de escravos inventaram verdadeiras arqueologias de castigos, que iam da chibatada em praça pública até a palmatória. Bom,
Esse texto está falando que a realidade da escravidão por aqui, no Brasil, envolve vários aspectos, desde a utilização das mais variadas técnicas de tortura, de sevícia e castigo dos senhores sobre os escravizados, até mesmo, é claro, dos escravizados se organizando para tentarem produzir, de alguma maneira, menos dano às suas vidas, danos estes causados pela escravidão. Então, muitos escravizados vão fugir, vão formar quilombo, outros não vão aceitar o cativeiro, vão acabar entrando num processo que hoje nós conhecemos como depressão e vão se suicidar, né? Enfim, várias formas de resistência e tentativa de preservar sua cultura, sua religiosidade, etc. Tá? Isso que esse texto 1 está falando. Bom, aqui no texto 2, né, nós temos um trecho de um samba-enredo que foi defendido pela escola da Tuiuti, né? Não sei se é Unidos do Tuiuti, acadêmicos do Tuiuti, eu esqueci o nome todo da escola, mas da Tuiuti, há alguns anos atrás, né? E o título desse samba-enredo é uma pergunta: meu Deus, está extinta a escravidão? E olha só o que a letra desse samba-enredo fala. Depois vocês procurem no Spotify esse samba-enredo. Ele é lindo, ele é maravilhoso. Vocês vão gostar de ouvir. Olha só. Não sou escravo de nenhum senhor. Meu paraíso é meu bastião. Ah, desculpa, gente. A escola se chama Paraíso da Tuiuti. Agora eu entendi, né? Meu Tuiuti, o quilombo da favela, é sentinela na libertação. Eu fui mandinga, cambinda, rauçá. Fui um rei Egbá preso na corrente. Sofri nos braços de um capataz. Morri nos canaviais onde se plantava gente. Ecalunga. Preto velho me contou, preto velho me contou. Onde mora a senhora liberdade, não tem ferro nem feitor. E assim, quando a lei foi assinada, uma lua atordoada assistiu fogos no céu. Áurea, feito ouro da bandeira, fui rezar na cachoeira contra a bondade cruel. Meu Deus, se eu chorar, não leve a mal, pela luz do candeeiro, liberte o cativeiro social. Olha só, gente, esse samba, essa letra desse samba é, é um samba muito complexo, né? E que toca em questões muito profundas da organização da sociedade brasileira. E aqui eu vou estabelecer para vocês de uma forma bem direta o que esse samba está querendo nos dizer, né? Esse samba está falando da realidade da escravidão, com uma realidade de exclusão, de violência contra o negro, de sofrimento do negro escravizado, né? E esse samba está dizendo o seguinte: olha, beleza, foi extinta a escravidão, mas será que foi mesmo? Porque a condição do negro na sociedade brasileira, ela permaneceu muito ruim. A condição da população negra na sociedade brasileira permanece uma condição de exclusão social, de marginalização, de sofrimento de todo tipo de violência, né? Violência policial, encarceramento em massa, racismo cotidiano, racismo institucional, né? Racismo na hora de ser tratado pela justiça, racismo estrutural em geral. Então, o que esse samba-enredo está dizendo é isso: olha, beleza, será que a escravidão acabou mesmo? Porque a gente sofria na época da escravidão. Aí, quando acaba a escravidão, não acontece nada de transformação substancial na situação da população negra, que continua sendo excluída, ocupando a base da pirâmide social. É essa problematização histórica e social a respeito da situação do negro no Brasil que esse samba enredo está trazendo, tá? Bom, vamos lá então, para o enunciado. Tanto o trecho de Sobre o Autoritarismo Brasileiro, de Lilia Schwartz, que é o documento 1, né, quanto o samba enredo da Escola Paraíso do Tuiuti, revelam as marcas profundas deixadas pela escravidão nas entranhas da sociedade brasileira. Com base nas problemáticas apresentadas pelos dois documentos, podemos afirmar que... O que vocês marcariam aí nessa questão, gente? Eu vou dar uma dica.
Lá no final do samba enredo, na penúltima estrofe, ele diz o seguinte: e assim, quando a lei foi assinada, uma lua atordoada assistiu fogos no céu. Áurea feito ouro da bandeira, fui rezar na cachoeira contra a bondade cruel. O que seria a bondade cruel? Ele fala exatamente aí nessa estrofe a que ele está se referindo, a que ele está chamando de bondade cruel. Está escrito de forma poética, mas está muito claro para nós. O que vocês marcaram aí? Na 4. Vamos lá, gente, participem aí comigo. O que vocês marcaram aí, pessoal? Não conseguiram fazer? Eu marcaria B por causa da Lei Áurea, que, como o senhor falou lá no parágrafo da Sim, estrofe. sim. O senhor não, Laura. Eu não fiz nem 40 anos ainda. Vou fazer agora, dia 2 de julho. Falta pouco, tá? Eu tô com 39, hein? Tô na casa dos 30. O senhor não. Desculpa. Analice, perdão. Bom, pessoal, é seguinte. O gabarito dessa nossa questão é a letra P de bola. Por que que ele diz que a Lei Áurea é uma bondade cruel? Porque a Lei Áurea, ela estabelece a abolição da escravidão e mais nada. Ela não cria qualquer política de, de reparação dos danos causados pela escravidão sobre a população negra. Existiam projetos na época, por exemplo, né, de discussão sobre a abolição da escravidão, existiam projetos propostos por alguns segmentos da sociedade brasileira, dizendo que, junto com a abolição da escravidão, tinha que dar terra para os negros trabalharem, eles terem como garantir a sua sobrevivência. Só que nada disso é feito. Muito pelo contrário, abole-se a escravidão, mas depois se cria todo tipo de dificuldade para que a população negra ex-escravizada tivesse acesso a uma vida digna. As pessoas não vão ter renda, não vão ter terra, vão ser vitimadas pelo racismo, vão trabalhar em trabalhos manuais pesados, mal remunerados, vão ser perseguidas pela polícia, vão ser presas pelos motivos mais torpes e banais, vão ser impedidas de frequentar a escola. Então, é, a Lei Áurea é um aparato jurídico conservador. Por que conservador? Porque conserva parte da situação da população negra. Conserva o quê? A exclusão social, a ausência de oportunidade, né? A desumanização, o racismo, a indignidade. A Lei Áurea não contribui para uma transformação tão ampla na condição da população negra escravizada. Ela torna a população escravizada livre, claro, isso é super importante, mas não garante absolutamente mais nada. Então as pessoas vão ser largadas à sua própria sorte. Então por isso que nessa questão, né, o nosso gabarito aí na 4 é a letra B de bola. Tudo bem, pessoal? Beleza? Pessoal, vocês topam ficar mais uns 3, 4 minutinhos só para a gente poder fazer às 5? Vocês topam? Vocês têm que me responder, senão eu não vou saber o que vocês topam, ou não. Topa, topa. Pode ser? Então tá. Então vamos lá. Por mim, tudo bem. Maravilha. Bom, vamos fazer às 5. Olha só, essa questão número 5, né? Tá aí, ó. Observe a imagem abaixo, em seguida responda. É, eu não vou ter condição de explicar a dimensão religiosa desse quadro e o porquê que ele tem esse título, A Redenção de Cã, né?
nas aulas do nosso curso de apoio, a gente analisa esse quadro com bastante detalhe, tá? Mas aqui eu vou falar bem rapidamente qual que é a mensagem fundamental desse quadro. Esse quadro, ele é pintado por um pintor espanhol radicado no Brasil, chamado Modesto Brocos, e é um quadro do final do século XIX. Esse quadro é um quadro que representa um elogio ao branqueamento da população brasileira. Por que esse quadro representa um elogio ao branqueamento da população brasileira? Nós estamos vendo uma avó negra. Essa avó negra tem uma filha negra da pele mais clara, né? O que, de acordo com a classificação do IBGE, nos dias de hoje, nós chamaríamos de uma mulher parda, né? Ou uma mulher negra da pele mais clara. Essa mulher teve uma filha com um homem branco, né? Um homem branco caucasiano, com traços bastante marcadamente europeus, e a filha deles é uma menina também branca. Ou seja, essa avó está com as mãos levantadas para o céu, agradecendo a Deus o processo de branqueamento da sua família, o processo de extirpação da marca da negritude e da africanidade do fenótipo da família dessa senhora. Ou seja, a própria senhora internalizou todo um discurso de repulsa pela própria cor, de ódio da própria cor, de ódio dos próprios traços africanos. E está agradecendo a sua família ter branqueado mediante miscigenação. Esse é o sentido desse quadro, tá? Vamos lá. O quadro A Redenção de Cã foi pintado por Modesto Brocos no ano de 1895 e retrata um conjunto de debates realizados no seio da sociedade brasileira no final do século XIX. O contexto histórico e a visão apresentada pela obra manifestam-se nos seguintes elementos. Para você entender melhor essa questão, você tem que pensar o seguinte: no final do século XIX, na verdade, a partir da segunda metade do século XIX, as elites que governam o Império Brasileiro desejam branquear a população brasileira. Desejam fortemente branquear a população brasileira, porque são informadas por várias teorias racistas, que diziam que o Brasil nunca se desenvolveria enquanto a população brasileira fosse uma população com uma forte marca de negritude. Porque o negro seria visto como o quê? Como selvagem, como não civilizado, como não plenamente humano. Um pensamento radicalmente racista que simplesmente organizava a visão de mundo dessas elites escravocratas que governavam o Brasil império durante o segundo reinado, durante todo o período imperial, na verdade. Essas elites, então, tinham um projeto de branquear a população brasileira. Para poder branquear a população brasileira, era necessário estimular a miscigenação com pessoas brancas. E para ter muita gente branca caucasiana no Brasil, eles tinham que estimular o quê? A imigração europeia. E aqui eu acabei de dar o gabarito para vocês, né, que vocês já deviam imaginar, né? O gabarito da nossa questão aqui, então, é a letra E, né? Os elementos aí que caracterizam a análise que a gente fez, né, são esses: a imigração europeia e as teorias racialistas, ou racistas, ou teorias raciais. Tudo bem, pessoal? Então, a questão de número 5, o nosso gabarito é a letra... Cadê? É a E, né? Beleza. Letra E. Pessoal, tudo bem? Dúvidas? Gente, deu para entender a explicação dos exercícios? Mesmo sem ter visto alguns assuntos, deu para entender a explicação? Só para eu ter um feedback de vocês aí, por favor. Deu para entender, sim. Desculpa. Deu para Me entender. deu também. Legal. Massa.
Bom, que bom, gente. Fico feliz que vocês tenham conseguido acompanhar a aula, entender legal, tá? Eu agradeço demais a participação de vocês. Espero poder encontrá-los aí, encontrá-las no nosso curso de apoio PISM 2 aí do Colégio Curso CAVE. Para mim vai ser um prazer imenso poder trabalhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula e é isso aí. Tá bem, gente? Bom, eu vou parar aqui a apresentação e vou interromper a nossa gravação. É isso aí.